Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 65 da segundona Connect TV. Hoje vamos conversar com o Mister Hugo Alves, da equipa do Silves Futebol Clube B, para falar do clube e da segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Muito bem. Mister, o Mister tem desenvolvido o seu trabalho na escola, naquela grande escola do futebol de formação, e chegou a esta época ao comando da equipa B do Silves. De onde vem e para onde vai o Mister Hugo Alves? Então, eu já estou no mundo do futebol como treinador há cerca de 10, 12 anos. Tenho uma licenciatura em treino desportivo que tirei em Rio Maior, na Faculdade de Rio Maior. Na altura era a única faculdade que tinha um curso de treino desportivo direcionado para o treino. Ahm, e acabei por sempre, enquanto estava a estudar, acabei em Rio Maior, que pertence a Santarém, acabei por estar sempre ligado aos escalões de formação dos clubes ali da zona. E depois acabei por vir para baixo, porque sou do Algarve, e acabei por vir para baixo estagiar no meu ano de faculdade, no Portimonense, e desde então fiquei pelo Algarve e fiquei sempre ligado muitos anos ao Portimonense. Tive uma passagem pelo Sporting em Lisboa, quando tirei o mestrado, e fiquei muitos anos ligado à formação. Tive alguns anos em Júniors, de Nacional, também através do Portimonense, e depois surgiu a oportunidade de vir aqui para o Silves e aproveitei, como é óbvio. Obviamente. Mister, e qual foi o objetivo da criação da equipa B? Foi para dar sequência ao trabalho desenvolvido na formação? Sim, nós ali no Silves sentimos sempre a dificuldade do segundo ano de júniores. Os nossos atletas iam, nós exigimos também na formação que os atletas tenham um bom aproveitamento escolar e eles acabavam muito por ir para as faculdades, porque chegam aos 18, 17, 18 anos e acabam por ir para as faculdades. E depois sentíamos que quando eles terminavam as faculdades, entre os 20, 21, alguns deles, júniores de primeiro, que ainda estavam no secundário na escola, acabavam por se perder e acabavam por não ter um seguimento para a equipa A, que era sempre foi esse o objetivo do clube. É um clube que tem já alguns jogadores formados na equipa A, formados no Silves desde os 5, 6, 7 anos de idade que eles estão no Silves. E o objetivo do clube foi tentarmos potenciar ainda mais jogadores da formação e criarmos esta ligação, fazermos quase como se a equipa B fosse uma ponte para ligar à equipa A. E esse foi quando foi feita a proposta, quando me fizeram a proposta, foi algo que eu sempre também falei com o nosso coordenador, que é o Fábio, que acaba por ser o treinador do Séniors A, que disse que o objetivo seria sempre potenciar os jogadores. Nunca olharmos tanto para o resultado é importante, como é óbvio, porque estamos em séniores, mas focarmos muito no potenciar os jogadores para eles conseguirem chegar à equipa A e sentirem os outros jogadores juvenis, iniciados, infantis, sentirem que é possível chegar à equipa A e que a equipa A é atingível e não o oposto. Ora, aí está. Mister, na primeira fase do Barlavento, a equipa conseguiu 16 pontos, fruto das 4 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Eh, Ao longo da competição, o Mister sentiu alguma evolução e crescimento no acompanhamento que fez dos jogadores que vieram das camadas mais jovens? Sim, nós temos muitos jogadores, nós sentimos evolução, apesar dos resultados mostrarem o oposto, porque a nossa segunda fase não correu assim tão bem. Mas na primeira fase nós sentimos que poderíamos fazer mais, poderíamos surpreender e que iríamos ter um trunfo que as equipas B têm sempre no início das fases, das primeiras fases do campeonato séniores, das distritais, que é eles vão sempre achar que vão jogar contra júniores, vão sempre achar que vão jogar contra miúdos, contra uma equipa mais fraca, por serem miúdos e não terem tanta experiência. No entanto, nós sempre tivemos jogadores com muita qualidade, e o fruto disso é que tivemos muitos jogadores ligados à equipa sénior, que acabavam por treinar com a equipa sénior, muitos deles ficaram na equipa sénior, na equipa A,
inclusive alguns, porque nós não remunerávamos jogadores, inclusive alguns conseguiram chegar à equipa A e começar a ser remunerados, o que foi excelente para nós, e foi um grande orgulho para nós sentirmos que esta primeira fase deu para mostrar muitos jogadores, tivemos propostas até de alguns jogadores, de outros clubes, pelos nossos jogadores, mas o nosso objetivo era pô-los na equipa A e assim foi feito, e muitos deles, a nossa segunda fase já foi com menos já um ou outro jogador que já fez a segunda fase com a equipa A. É o objetivo, não é, mestre? E na segunda fase e na Liga de Bronze, a equipa não conseguiu nenhum triunfo em 5 jogos e somou apenas um ponto. Foi difícil motivar os jogadores para jogar nesta fase ou foi apenas mais uma etapa do tal crescimento? Acho que foi os dois. Sentimos muito que torna-se difícil motivar quando o jogador não sente que há um objetivo a nível da classificação, porque nós próprios definíamos objetivos internos, mas mesmo assim tornava-se difícil. Eles são miúdos, para eles o futebol é querem ganhar os jogos todos, sentem o futebol mais que ninguém, e eles próprios sentiam que tinham algumas dificuldades e que perdiam alguns jogos pela falta de experiência, cometiam um ou outro erro por essa mesma falta de experiência. Uh, e, e foi muito por aí. Nós sentimos que foi difícil, mas também sentimos evolução, porque tivemos miúdos que eram júniores de primeiro ano, 17 anos, que jogavam com jogadores de 30 e os próprios jogadores de 30 no final do jogo vinham a elogiar o trabalho que eles faziam, e tivemos jogadores de 17 anos a fazer golos e a jogarem já pela equipa A também, o que foi muito gratificante para mim e para eles também, de certeza, que atingiram o objetivo da equipa B, que é chegarem à equipa A. E sentimos que houvesse evolução no terreno e que a experiência que este campeonato lhes deu foi muito importante. A nível de resultados não nos correu tão bem, pois motivá-los acaba por ser sempre difícil, porque se não ganham eles também não estão assim tão felizes. Obviamente. Mister, as equipas B têm recebido algumas críticas, principalmente porque a utilização de jogadores da equipa A não é uniforme em relação a todos os adversários. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Pronto, como disse, eu quando aceitei este projeto foi sempre com a intenção de ter que haver uma ligação muito forte com a equipa A. Acho que é o que faz sentido nas equipas B. As equipas B servem única e exclusivamente para potenciar os jogadores que ainda não conseguem atingir parâmetros competitivos na equipa A, mas talvez a meio da época, ou no final da época, ou na época a seguir, já consigam fazer parte deste plantel da equipa A. E eu acho que houve equipas que não trabalharam para isso, outras equipas B, mas senti muito que no Silves havia sempre esta grande ligação. Até pela ligação que as equipas técnicas da equipa A e da equipa B tinham, e até mesmo, e muitas vezes eu, por exemplo, acabei por ir a alguns jogos para o banco de alguns jogos da equipa A, houve elementos da equipa A que vieram a alguns jogos da equipa B para o banco, e isso acabou por nos ajudar bastante porque conseguimos potenciar ainda mais os nossos jogadores, eles sentiam que havia esta ligação. Muitos deles eu cheguei a haver treinos da segunda fase que eu tinha que ir buscar jogadores aos juvenis para treinar, porque a equipa A já me estava a utilizar 7 a 8 jogadores, o que para nós é excelente, porque esse acaba por ser o objetivo. Eu acho que quando uma equipa B é formada nesse sentido, acho muito importante e acho que é realmente um trabalho de sucesso. Quando as equipas B são feitas para resultados e têm que ganhar e o objetivo é classificação, 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 não, na minha opinião, não acho que seja um trabalho tão bem feito, porque o objetivo não interessa, na minha opinião, que um jogador seja campeão da segunda distrital, mas por outro lado foi 0 vezes à equipa A. E mesmo para o jogador, ele vai sentir, vai acabar por sentir que não há uma progressão entre os escalões e no ano a seguir poderá procurar outro projeto que tenha mais potencial e que consiga se potenciar ainda mais. Que nós na segunda distrital, com jogadores jovens, o objetivo é mesmo para potenciá-los, para eles, quando tiverem os seus 25, 26, 27, acabem por estar a jogar num campeonato de Portugal ou numa Liga 3, ou então no mesmo clube que tenha equipa A, consiga melhorar ainda mais as suas competências e a sua competição interna dentro do próprio clube. Ora, aí está. Mister, em relação à Liga de Ouro
e à competição. A sua previsão incluía a subida dos Armacenenses e do Volcano B, e com os Armacenenses campeão? Já antevia isso? Não, até porque eu ano passado estive ligado e já agora dou os parabéns ao Armacenenses porque tenho um carinho especial pelo clube. O ano passado estive na equipa técnica dos séniores, quase conseguimos, mas não conseguimos. E o Mister Rui está de parabéns porque fez um excelente trabalho. Eu próprio não acreditei, sempre coloquei a guia para subir, porque sempre achei que a guia tivesse uma equipa extraordinária e defrontei. O Loutano não defrontámos, não sei ao certo como é que era o Loutano, mas nem vi nenhum jogo deles, mas do Loutano, do Armacenense e da guia, sempre foram os meus dois favoritos. Sempre achei que eram as duas equipas mais fortes da nossa fase. Vi algumas equipas da fase do Sotavento, achei que continuei a achar que o Armacenense e a Guia eram as mais fortes e o Mister Rui conseguiu motivar os jogadores para aguentarem aquela fase incrível que fizeram na Ligador. E quer o Mister Rui, quer a equipa técnica e quer os jogadores, que muitos deles acabámos por fazer amizade o ano passado. E fiquei muito satisfeito por eles terem conseguido, sabendo que nós, Silves B, não tínhamos esse objetivo. Se houvesse uma equipa que eu queria que fosse campeã, era claramente os Armacenenses, pelo carinho que tive e tenho por eles. Muito bem, e já está. Mister, um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e os defeitos da competição e as necessidades de melhoria. Isto a nível da organização, competitividade, infraestruturas, arbitragem, o que for. Qual é a sua opinião? Eu sinto que a liga está bastante organizada. Já tive em contextos de segundas distritais em Santarém, em Lisboa, e até acho que as equipas são equilibradas, estão organizadas. Há sempre duas, três, quatro equipas que investem sempre mais por ter o objetivo de subir divisão, isso é o normal, mas são equipas bastante organizadas e acho que a divisão de Barlavento-Sotavento facilita bastante aquelas equipas que não têm um poder financeiro tão grande, porque muitas vezes não têm os apoios do Estado a nível de transporte, a nível de arranjarem autocarros, de facilidades de campo. Acaba por ser, como está tudo mais próximo, acaba por fazer sentido, na minha opinião. Ao contrário, por exemplo, da primeira divisão distrital, que já é algo mais aberto e torna tudo mais desfasado. Por exemplo, o Silves ir jogar ao Olhão acaba por ser uma viagem muito grande, ou ir jogar a Vila Real de Santo António. Enquanto que na segunda liga, na segunda distrital, isso não acontece tanto, pelo menos na primeira fase. Depois na segunda fase, acho que faz sentido como está, porque senão não iria haver uma competição mais forte. Em relação ao nível de competitividade, acho que é como disse, há equipas que têm objetivos e investem mais, há outras que têm objetivos de formar, que era o nosso caso, não investimos tanto, porque o nosso objetivo era formar para a equipa A. Há equipas que têm o objetivo de melhorar só as classificações que fizeram na época passada, não investem tanto, mas se calhar vão investir numa equipa técnica e isso acaba por melhorar bastante a qualidade. E eu senti de um ano para o outro que houve mais equipas competitivas este ano. A nível de arbitragem, sabemos que há uma escassez de árbitros no Algarve e o que faz com que haja uma grande diferença dos árbitros que apitam a primeira distrital e os árbitros que apitam a segunda distrital. Eu fui a alguns jogos, tive o privilégio de ir a alguns jogos da equipa A e de ver alguns jogos da equipa A e sempre achei que foram feitas boas arbitragens, muitos deles eu já tinha apanhado nos campeonatos nacionais, portanto são árbitros que estão consagrados no Algarve. No entanto, na segunda distrital há uma grande diferença entre estes níveis de arbitragem. E às vezes acaba por o jogo não correr tão bem e acaba por ser sempre mais difícil para o árbitro, principalmente no que toca a gerir o jogo. Porque não tem tanta experiência, apanhamos muitos árbitros mais novos, nós chegámos a ter jogos de equipas com muita experiência a nível de adversário, nós com pouca experiência, jogadores muito mais agressivos, com muito mais intensidade, que procuravam muito o contacto, mas como o árbitro não era tão experiente, deixava jogar, ao ponto de ultrapassar aquilo que era uma falta, o que é que não era uma falta. E mesmo do nosso lado, isso aconteceu nós contra outros adversários, nós a fazermos muitas faltas e eles a deixarem jogar.
e depois o jogo não era muito bem gerido porque há esta grande diferença. Eu tenho a dizer que na final da Taça do Algarve apanhámos uma equipa de arbitragem que não houve nada a apontar, geriram o jogo perfeitamente, são árbitros que estão habituados ao Nacional, e mostraram que no Algarve existe qualidade na arbitragem, ao contrário do que muitos treinadores dizem. Existe esta qualidade e era uma equipa de arbitragem que, apesar de estar habituada aos nacionais da formação, tem apitado muitos jogos da primeira distrital e 80% dos jogos que vi gostei das arbitragens da primeira distrital. Da segunda distrital acho que existe esta diferença. Não sei se possam fazer como fazem na Primeira Liga em Portugal, o jogo não correu tão bem àquela equipa de arbitragem, baixam para a segunda, apitam na segunda, não sei se é isso que fazem, mas eu nunca apanhei árbitros da primeira que apitem na primeira distrital, e se calhar gostava, e até mesmo os meus jogadores se calhar gostavam, para se sentirem que os árbitros não são sempre assim, para não criarem aquele pensamento único de que a arbitragem é má, e não é, por vezes ela é boa, e na primeira distrital tenho visto boas arbitragens, boas equipas de arbitragem. Pois, não é fácil gerir isto. Mister, em relação à próxima época, o projeto vai continuar e o Mister vai continuar no projeto? Eu tive. O Silves ainda está a ponderar se vai criar equipa de júniores ou se vai criar equipa B. É uma decisão que vai depois partir do presidente, mas ainda está em cima da mesa porque tivemos muitos jogadores de juvenis de segundo ano que transitam para júniores e daria para criar uma equipa de júniores, mas depois temos muitos jogadores da equipa B que querem continuar e daria para juntar os dois. Portanto, ainda acaba por estar um pouco em aberto. Em relação a mim, foi-me sugerido continuar com o projeto, ou como treinador principal dos Júniors, ou como treinador principal da equipa B, mas surgiu uma proposta de fazer parte da coordenação do clube e acabei por aceitar. Como já passei por todos os escalões, a coordenação nunca tinha estado em nenhuma, então sinto que há muita qualidade nos treinadores do Silves, principalmente nos treinadores dos mais pequeninos, que é onde eu vou estar mais focado, e o meu trabalho vai acabar por ajudar estes treinadores, eu a aprender com eles a aprenderem comigo, por causa da bagagem da faculdade e da parte académica, do meu percurso académico que eu tenho, algumas informações que eles acham inatingíveis e que não irão conseguir atingir, eu estou lá para os ajudar, tal como irei aprender com muita experiência, porque temos treinadores muito experientes lá, irei aprender com a experiência deles e iremos tentar juntar o melhor dos dois mundos para que a gente crie um clube que pense mais ainda na formação, que forme ainda mais jogadores. Sabemos que há sempre um Portimonense aqui ao pé e um Odiacher aqui ao pé que está sempre nos campeonatos nacionais e ele está pelos campeonatos nacionais, mas cada vez mais queremos que haja jogadores do Silves presentes nessas equipas do Nacional porque eles estão a representar o Algarve. E se nós conseguirmos chegarmos nós aos nacionais, melhor ainda. Mas sinto que foi muito isso. Acabei por aceitar essa proposta da presidência, da direção, porque sinto que há qualidade nos treinadores e que são treinadores que querem melhorar, querem ouvir, querem fazer o melhor pelo clube. E se não fosse assim eu não aceitaria, mas como sinto isto da parte deles e sinto que há qualidade, porque já passei em alguns clubes no Algarve, sinto que há qualidade ali em casa, como se costuma dizer, então quero ajudá-los e quero ajudar o clube nesse sentido. Então vou ficar mais, não vou ter nenhuma equipa e vou-me ficar mais focado na coordenação. Ou seja, vai reforçar a equipa da coordenação, não é? Da Correto. formação, neste caso, não é? Da formação, sim. Muito bem, muito bem. E, Mister, faltou dizer alguma coisa? Sim, eu quero deixar aqui um apelo a muitos treinadores que muitos estão a começar, muitos já têm alguma experiência, mas ainda não pensam desta forma. E eu falo por mim, a minha equipa técnica foi incrível este ano. Quero o António Pinto, com a experiência toda que tem, em campeonatos de júniores, enquanto jogador, foi perfeito para dar as suas experiências e vivências aos nossos atletas jovens. Quero o próprio Miguel Guerreiro, que se juntou em novembro, mais ou menos, já tinha trabalhado comigo e eu consegui convencê-lo a vir. E acho que é muito importante as equipas técnicas.
Eu acredito que o Mister Rui tenha feito um excelente trabalho em armação, mas se não fosse o Veríssimo, se não fosse o Tomás, se não fosse o próprio Pituca enquanto diretor desportivo, as coisas não correriam tão bem. E tenho a certeza que o próprio Luís também, treinador de guarda-redes do Armacenense, eu acredito que uma equipa técnica faz toda a diferença. Uma equipa técnica focada, com os mesmos pensamentos, com a mesma direção. E infelizmente já vi muitos treinadores que se focam muito no treinador principal. Eu sou o treinador principal, eu não ouço ninguém, eu só me foco na minha ideia. E eu acredito mesmo que eu sei os meus adjuntos não são ninguém, eu só motivo basicamente, eles ajudam-me a planear. E depois tem o outro lado da moeda, que é eu ver adjuntos que foram meus a serem treinadores principais e têm qualidade, e quando fazem um exercício meu eu fico todo contente, porque é sinal que eles aprenderam alguma coisa comigo. E fico mesmo muito satisfeito por haver esta ligação de equipas técnicas, e queremos potenciar isso no Silves também, de haver esta excelente ligação entre treinador principal e treinador adjunto e diretores desportivos e treinadores de guarda-redes, porque só assim é que as equipas vão melhorar. E se estamos todos a trabalhar em prol de alguma coisa, acaba por ser muito mais fácil. E por isso, aqueles treinadores adjuntos, porque eu também já passei por isso, que não têm tanta voz na matéria, no modelo de jogo ou no planeamento, continuem a trabalhar, porque as vossas oportunidades vão chegar e vão apanhar treinadores principais que vos dão muitas valências, que vão acreditar muito em vocês e vocês vão se sentir valorizados. Eu acho que é muito importante. Eu passei por adjunto muitos anos e sempre tive os dois lados da moeda, mas sempre também me senti valorizado pelos treinadores principais, e por isso é que quando sou principal tento valorizar a minha equipa técnica também. Acho que é um ponto muito importante, que muitos treinadores têm receio da sombra, mas eu acho que é o oposto. A sombra é o vosso melhor amigo e está sempre convosco e nunca vos deixa cair. E quando eu não tinha motivação, a minha equipa técnica puxavam para cima, e vice-versa. Quando eles perdiam motivação, era eu a puxá-los para cima, e só assim é que a gente conseguiu fazer um excelente trabalho no Silves B, na minha ótica, porque sem eles era completamente impossível. E dar um treino sozinho, acho que quem já o fez sabe a dificuldade que é controlar 20 atletas ou 14 atletas na formação. Sozinho acaba por ser sempre complicado, e com a equipa técnica por trás acaba por ser muito mais fácil. Pelo menos falo por mim, é a minha opinião. Sei que é uma opinião controversa, porque nem todos pensam desta forma, mas acredito firmemente que o caminho do sucesso acaba por ser este. Bem, é uma mensagem bastante positiva. Mister, agradeço a sua presença e desejo de sucesso para o futuro e para essa nova função. Obrigado, digo. E eu é que agradeço a vinda aqui, e desde já dar os parabéns ao Armacenense e ao Loutano pela subida, e ao Portimonense por ter sido campeão distrital também. Ora aí está. Muito bem. Terminamos aqui a edição de hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.